Olá, pessoal! Bem-vindos novamente a mais uma aula do Goiás Bem no Enem. Eu, professora Fabiana Sotini, estou com vocês hoje para voltarmos a falar de redação. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão animados? Vocês estão preparados? Estudando bastante, treinando as dicas. É isso aí, é assim que a gente chega ao sucesso, à excelência na escrita, tá certo? Eu sei que às vezes o cansaço bate, mas não é momento de desanimar. Eu garanto para vocês que cada pequeno esforço vai valer muito a pena no final e a gente vai comemorar bastante, tá bom? Então, o que temos para hoje, professora? Hoje nós temos uma aula muito especial também. Então, vamos ver, acompanhar aqui o que nós temos. Nós temos uma revisão, porque é importante relembrar tudo que nós já falamos, mas é bem rapidinho. E nós vamos trabalhar com a proposta de redação do mês de agosto, tá certo? Da atividade que foi aí para a escola, tenho certeza que já está na mão de vocês, da redação nota 1000. É assim que nós vamos chegar à redação nota 1000, não é isso? Treinando a redação nota 1000. Então, vamos relembrar o que é que nós já falamos. O texto dissertativo argumentativo, ele tem essa estrutura que a gente não pode esquecer. A introdução, em que a gente vai apresentar o tema, aquele tema que foi pedido. Então, a gente fala desse tema, a gente contextualiza, apresenta ali um repertório sociocultural. A gente já dá uma indicação do que vem pela frente, não é verdade? Então, para depois a gente chegar nos parágrafos de desenvolvimento. A gente faz pelo menos o quê? 2 parágrafos de desenvolvimento. O desenvolvimento 1, em que a gente faz uma argumentação a partir de uma ideia, aquela que a gente selecionou, que vai ser muito importante para desenvolver esse tema. Quando a gente finaliza, a gente vai para o desenvolvimento 2, lembrando daqueles operadores argumentativos que devem aparecer no início dos parágrafos. Lembra que isso vai garantir a nota na competência 4. E depois a gente vai para a conclusão. Na conclusão, nós vamos fazer o quê? Aquela proposta de intervenção maravilhosa com os 5 elementos que não podem faltar. E cada um desses elementos vai garantir para a gente quantos pontos? 40 pontos. E a gente fecha a redação lindamente. Certo? É isso aí. Lembraram, né? Então, podemos seguir, porque já está tudo fresquinho na nossa cabeça. Então, olha aí. A introdução é a contextualização geral do tema. A gente vai explicar a relevância. Por que esse tema é importante? Sempre ler com atenção o tema é o que vai garantir que a gente não vai se perder no caminho. E lembrem de fazer aquele esquema, né? Uma organização, planejamento do texto de vocês. Vem a apresentação do repertório sociocultural. Você lembra o que é isso? Um filme, uma série, ou uma lei, ou um caso que aconteceu e todo mundo ficou sabendo, uma notícia, sem esquecer daqueles elementos articuladores. Por favor, tá bom? Elementos de coesão, também, porém, porque, já que, aquelas coisinhas. Eu sei que está tudo fresquinho aí, porque vocês estão treinando. E agora? Depois vem o quê? O desenvolvimento. Só para relembrar. Passa para mim, por favor. O desenvolvimento. Então, nós fazemos o quê? A construção dos tópicos frasais no início de cada parágrafo. A primeira frase aí, de cada parágrafo do desenvolvimento, vocês vão falar o quê? Vocês vão mostrar qual é o caminho que está sendo seguido, qual é o aspecto que está sendo seguido. Depois põe o ponto final e aí faz a argumentação dessa problemática, coloca os exemplos, tá certo? Lembra de construir os parágrafos com pelo menos 3 pontos finais. Você faz a introdução do parágrafo, depois você desenvolve toda a argumentação e aí vocês fazem o fechamento. Cuidado com a progressão textual. Tem que ter uma lógica, tem que estar tudo encadeado. Lembrou?
Olha para mim aqui. Você lembra daqueles elementos de coesão que eles fazem a ponte, a ligação entre uma ideia e outra? As ideias não podem ser soltas, jogada uma ideia aqui, outra ideia ali. Que palavra está ligando essa ideia? Por exemplo, você colocou um argumento ou uma ideia e você quer colocar uma contrária ou mostrar uma situação oposta. Então você tem que usar uma palavrinha que indique isso. Não é verdade? Pronto! Já lembramos de tudo isso. E eu quero que vocês olhem nessa tabelinha agora alguns elementos modalizadores, elementos de articulação que vão ajudar bastante vocês na construção desse parágrafo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, olha aí. Essas expressões como é imprescindível, é fundamental, é necessário, é importante, é indiscutível, elas devem estar presentes aí. Procura o momento certo em que você pode usar. Tem também, é lamentável, quando você quer demonstrar que uma situação que está acontecendo não é boa, né? É inadequada. Tem o certamente, evidentemente, obrigatoriamente, deliberadamente. O que é deliberadamente? Que há intenção, né? Que é intencional. Temos também o é relevante, é preciso, com certeza, sem dúvida, é dever. É dever, por exemplo, do serviço público, ou é dever da sociedade fazer alguma coisa. Essas expressões dão personalidade para o seu texto, são marcadores do seu discurso. Tudo isso vai fazendo com que o seu texto fique show. Lembrou? Ótimo! E na conclusão, vocês já sabem que nós temos que falar daqueles 5 elementos. Quais são eles, professora? O agente, quem vai fazer alguma coisa, quem deve resolver o problema, né? A ação. Que ação esse elemento, esse agente deve fazer? Vamos imaginar que o agente seja o governo. Que ação o governo deve colocar em prática para resolver esse problema? O meio é o modo, é o como isso deve ser feito, né? Como que o governo deve promover essa ação? Com parceria, por exemplo, com as instituições privadas? É uma possibilidade. E a finalidade é sempre a correção do problema, né? Com a finalidade, com a intenção de resolver esse problema, de eliminar o problema que foi proposto como tema da redação. Pronto. Olha só como é fácil esse caminho. Já está aqui na cabeça, não está? Na cabeça, está no coração, a gente já sabe de cor. Então, é escrever, gente. Vocês estão assistindo às Olimpíadas? Nossa, tá demais, não é? E vocês perceberam que o quê? Os atletas chegam ao pódio, chegam à excelência porque eles treinam bastante, tá? Não é uma questão de dom. Tá, aquelas pessoas gostam de trabalhar o corpo, né, de se exercitar, mas é preciso uma regularidade de treinos, o esforço regular, constante, contínuo. Aí sim, eles conseguem entregar aquele resultado final. E nós? Qual é o resultado final que nós vamos entregar? É uma redação bem feita, bem articulada, para tirar aquela nota bonita. Então vamos pensar assim, nós somos atletas, estamos nos preparando para a nossa Olimpíada. Nossa Olimpíada está chegando, viu? Já é agosto, está bem ali. Então vamos lá, vamos treinar agora? Já, para ontem, vamos. O tema de agosto que vocês receberam aí, do Redação Nota 1000, é os desafios para conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental. Desafios. Essa palavra nós já trabalhamos em outros temas. Inclusive, a banca que elabora o Enem costuma usar muito essa palavra. O que são desafios? São obstáculos, são as coisas que impedem ou que atrapalham, são os problemas. Desafios para conciliar. O que será que é conciliar alguma coisa? Conciliar é encontrar o quê? O equilíbrio, tá? É resolver os conflitos, é tentar minimizar esses conflitos, manter
duas coisas ali funcionando ao mesmo tempo. Que duas coisas seriam essas? A preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento do país. Certo? Estão acompanhando? Então tá bom. Vocês receberam aí os textos motivadores. Que ideias nós temos aí, que nós selecionamos desses textos motivadores? A primeira coisa foi a questão da urgência e essencialidade dessa questão. Essa questão é muito urgente, é essencial. Por quê? A preservação ambiental é urgente e vital para um futuro sustentável. Então, se nós não conseguimos trabalhar, né, conciliar a preservação ambiental para garantir, né, o nosso futuro, não adianta a gente trabalhar para o desenvolvimento. Ai, vamos crescer, nós queremos mais tecnologia, dinheiro. Gente, vai chegar um momento que não há mais. Não há mais por quê. Então, isso prova que é essencial, né, é urgente. E há diversos desafios aí do meio ambiente que estão claros, né? A questão do desmatamento, tem todas as questões que vocês já trabalharam e vocês já sabem, trabalham lá na aula de geografia, né? Na aula de biologia, em várias outras, tá certo? Estão acompanhando até aí? Lembra que vocês fizeram a leitura? Pois é. Que mais, professora, que tem aí? Estilo de vida sustentável. Atualmente, essa é uma das questões que estão aí, né, que surgiram, que vieram à tona. Nós devemos optar por produtos e serviços de menor impacto ambiental. Práticas como reciclagem, reutilização, compostagem são necessárias, né? O que seria um estilo de vida sustentável? Sem exageros, sem tirar mais do meio ambiente. Fechou? Beleza? Olha só, nós estamos falando aqui, quando vocês forem escrever, vocês vão ler os textos de novo, tá combinado? Tá combinado. Aqui nós estamos só tirando, assim, algumas ideias para ir plantando aí, para ir fomentando esse tema na cabecinha de vocês na hora de escrever. E o que mais? Vamos seguir? A proteção das áreas naturais. É muito importante proteger as áreas naturais. Que áreas são essas, né, gente? As florestas, os rios, os oceanos. E a participação em projetos de conservação e apoio a reservas naturais, ambientais, é muito importante. É uma coisa que não se pode descurar, né? Descuidar dessas questões. É necessário fazer uma revisão de padrões de consumo e produção. Incentivar a inovação tecnológica no sentido de buscar as energias limpas, né? E opções que não poluam tanto. Então, a ideia é o quê? Tá, nós temos que, agora, vamos parar de pensar em conquistar muito mais conforto tecnológico para nós. A gente tem que pensar na tecnologia que vai garantir que a gente não tem que tirar mais tudo do meio ambiente, não é verdade? Então, de vez em quando aparecem umas soluções muito interessantes. Por exemplo, o uso dos pneus, né? O pneu, aquele que já não serve mais para o carro, hoje em dia já tem essas tecnologias desenvolvidas que usa aquela borracha lá, aquele material do pneu, por exemplo, para fazer asfalto, entendeu? Então, esse tipo de tecnologia é muito favorável para reaproveitar aquilo que já está lá, já foi tirado. Eu tenho certeza que vocês têm muitos exemplos na cabeça e é hora de buscar para colocar na redação, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Tá ligado? Que esse tema é muito importante. O desenvolvimento sustentável, ele integra um progresso econômico, social e ambiental. Ele deve atender às necessidades atuais sem comprometer recursos futuros. Então, esse desenvolvimento é isso. Nós temos que crescer, tá? Mas com os recursos que nós já temos, sem comprometer mais nada. Por quê, gente? Porque nós sabemos que esses recursos, eles são finitos. Então, uma vez que eles acabarem, não tem mais o que a gente fazer. Além de chorar, né? E esperar o fim, porque acabou. Então, esse tema ele é tão importante, já tem muitos anos que o Enem não traz a pegada ambiental, viu? Então, é sempre uma possibilidade muito boa e muito interessante se preparar para essa linha, tá bom? Para esse eixo temático. Os textos ainda falam... volta para mim, por favor. Aí, o relatório Brundtland,
né, esse relatório de 1987, que foi um documento principal, assim, que traz a definição de desenvolvimento sustentável. Ele foi chamado de relatório do nosso futuro comum. Imagine que você vai citar esse relatório quando você vai fazer a sua redação. Se esse relatório está nos textos motivadores, ele não entra como um repertório sociocultural, mas suponha que você está lá fazendo o Enem e você cita esse relatório. Isso aí vale, tá, como repertório cultural e alavanca a sua nota na competência 2. Fica a dica, tá bom? Então vamos seguindo aqui, tá quase acabando. Histórico dessa questão. As discussões, né, sobre o desenvolvimento junto com a sustentabilidade, elas foram intensificadas após a Revolução Industrial e os impactos que essa revolução causou no meio ambiente, né? A Conferência das Nações Unidas no Meio Ambiente, em 1972, destacou o conflito entre progresso econômico e preservação ambiental. Então, olha só, gente, essa questão não é nova, é uma questão bem antiga. Pensa, da época da Revolução Industrial. Veio a Revolução, transformou tudo e aí surgiram os problemas. Por quê? Porque a geração de lixo aumentou bastante, o uso, a extração dos recursos naturais também, e pronto, o problema está aí. Vocês veem que desde 1972 já as Nações Unidas falavam dessa questão. Então é mais do que urgente, já passou da hora, né? Por isso é um assunto que precisa ser discutido. E eu sempre falo para vocês, os assuntos que são discutidos no Enem, eles recebem uma atenção muito grande da sociedade. Por isso eles são tão importantes. Acompanha para mim, por favor. As ações sustentáveis promovem o uso equilibrado dos recursos naturais, dependem da sociedade civil, né? Eu, você, o vizinho, das empresas, do governo. E podem ser ações individuais. O que eu posso fazer? Eu não posso pensar que é só o outro, né? E também de ações que são mais gerais, tá certo? Eu tenho certeza que agora esse tema já está bem aí, ó, claro na cabeça de vocês. Vocês vão dar mais uma lida no texto, ler o tema de novo para saber como direcionar e aí é partir para a escrita. Vamos lá, atletas? Espero vocês lá na Olimpíada, hein? É pódio. Abraço.